Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula vamos falar sobre função. A função é um bloco de código que pode ser chamado em determinada parte do código, retornando um tipo de valor específico. Então, obrigatoriamente, a função retorna um valor, um tipo de valor, ao ser executada, ao ser chamada. Então, vamos lá para o Visual Studio e ver na prática como criamos funções. Então, eu estou aqui no Visual Studio, vamos criar aqui um novo projeto. Então, vamos clicar aqui no botão New Project e vamos dar o nome do projeto de função. Então, vou renomear aqui o projeto e vou pôr como função. Pronto, criei um novo projeto. Vou colocar o botão aqui para a gente executar a função. Vou vir aqui na propriedades. Então, o texto do botão vai ser executar. E vou mudar o nome do botão aqui para btn executar. Pronto, agora vamos apertar F7 aqui no teclado para a gente ir lá para a parte do código aqui do Form 1. Pronto, estou aqui na parte do código. Para a gente criar a função, existem duas formas. Eu posso criar a função do tipo privada e do tipo pública. Então, privada ela só vai ser vista aqui dentro da classe Form1, quer dizer, ela só vai existir aqui dentro. E posso também criar ela pública, que ela vai poder ser chamada em outras classes, em outros formulários, ok? Bom, então vamos criar aqui primeiro uma função do tipo privada. Então eu ponho private function, que eu estou criando uma função, o nome da função, ativa, espaço as, e qual que é o tipo de retorno da função. Então eu vou retornar um boolean. E dou Enter. Então, ele já cria a nossa função, e no end function aqui, ele fica com esse sinalzinho verdinho aqui embaixo, que significa que a gente ainda não está retornando o valor da função, que é obrigatório retorno do valor. A gente retornar um valor da função onde ela é chamada. Então vamos criar uma variável aqui. Eu vou criar uma variável boolean, que vai ser do tipo de retorno aqui da função. Então vou pôr aqui de bln retorno as boolean igual a false. Então ele continua aqui com o verde porque ainda não coloquei o comando de retorno. Então eu vou colocar um bloco aqui dentro de try. Esse bloco a gente vai ver mais para frente em detalhes como que funciona todo esse bloco aqui de tratamento de erros. Eu só vou colocar esse bloco para explicar quando a gente cria uma função, a gente não pode colocar o retorno da função dentro de um bloco try, porque se acontece algum erro, ele já sai direto do bloco try. Se a gente colocar o retorno aqui dentro do try, não pode ser que ele não seja executado. Então vai ficar sempre esse sinalzinho aqui avisando que não tem nenhum tipo de retorno na nossa função. Então se eu colocar aqui return bln retorno, ele continua aqui avisando que não tem nenhum tipo de retorno aqui a função, porque eu estou colocando ele dentro do bloco try. Então se acontecer um erro aqui dentro, ele já cai aqui para o final desse bloco try e não executa o retorno. Então sempre colocar esse retorno bem no final da função. Então, colocando na função, ele some aquele aviso lá que não existe retorno. Quer dizer que ao executar a função, ele sempre vai estar retornando. Então, vai ser garantido que ele vai retornar o bln retorno aqui. Então, vou apagar esse bloco de código aqui do try. E se eu chamar a função agora lá no botão, no evento clique do botão, ele vai exibir o bln false, quer dizer, ele vai trazer o bln false para mim, ok? Então eu vou vir aqui no botão,
Vou pegar o botão e vou vir aqui no evento clique do botão. Se eu chamar agora a função ativa, ele está retornando o valor. Como que é Boolean, ele não exige que eu passe esse valor para algum outro tipo de evento, para um outro tipo, por exemplo, de variável, ou uma test box, ou um outro controle. Ele não exige, porque é um valor Boolean. Se eu executar o projeto, ele vai executar normalmente e não vai aparecer nada. Eu vou clicar no botão e não vai aparecer nada para o usuário. Então vamos fazer o teste. Vamos executar aqui o projeto. Vamos dar executar aqui, clicar no executar. Ele não está fazendo nada, né, para o usuário. Ele não exibe nada para o usuário. Mas por trás ele está executando o código. Então vamos travar ele aqui. Pôr um break aqui na função. E vamos voltar aqui para o formulário. Eu vou clicar aqui no executar. Ele parou. Vou apertar F11 para entrar dentro da função e F10 para executar. Então eu entrei dentro aqui da função, criei a variável e retornei a variável e ele retorna lá para o evento clique, ou seja, ele executou o código, mas não exibiu nada para o usuário. A gente não pôs para exibir nada para o usuário. Então se eu colocar aqui a função dentro do message box, aí sim ele vai exibir o valor zero, o valor, né, da função que é false. Então vamos lá, vamos executar de novo e vou clicar. Apareceu o false. Então aqui a gente criou a função para ativar, retornando o valor aqui tipo Boolean. Então eu posso colocar dentro dessa função qualquer código que eu queira executar. E onde eu chamar essa função, ele vai retornar falso ou true para mim essa função, porque ela é do tipo Boolean. Então eu costumo criar funções assim para fazer verificações no código do tipo Boolean, para ver se foi preenchido todos os campos do formulário. Por exemplo, eu tenho umas caixas de texto que não pode ficar em branco. Então eu posso criar uma função onde essa função checa todas as caixas de texto do formulário e se todas as caixas de texto tiver preenchida, ele volta o valor true para mim. E se não tiver preenchido as caixas de texto, volta o valor como falso. Então essa aqui é uma forma de criar uma função para fazer a validação de campos de dentro do formulário. Então, essa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.